junho de 2021 e iniciamos o segundo semestre do ano pós-pandemia. No nosso módulo financeiro, nosso propósito está sendo discorrer com vocês com os pilares que fazem sentido analisar e controlar continuamente na sua mútua, procurando torná-la solvente e, dentro das melhores práticas, ter uma gestão econômica no que se diz respeito à capacidade de liquidar os compromissos nas datas assumidas com seus associados, conforme descrito no seu regulamento. Quando iniciamos essa jornada de vídeo, se você voltar aqui nos stories, você vai ter a oportunidade de ver, voltar no feeds, me perdoe, se você voltar aqui nos feeds, você vai ter a oportunidade de ver que o primeiro vídeo foi planejamento orçamentário de 2021, onde a gente discutiu e provocou vocês, num ano pós-pandemia, na retomada de outubro a dezembro, ali superaquecida, né? Superaquecida, as coisas voltando mais rapidamente do que a gente esperava. O que você estava imaginando para o ano de 2021? O que tinha em mente? O que passava na sua organização está posicionado em dezembro de 2021, em número de associados ativos, em solvência, em capacidade expansiva da sua entidade, né? Novos associados admitidos em novas regiões. O nosso objetivo de hoje, no terceiro vídeo dessa série financeira, lembrando que o primeiro tratou de centro de custo, o segundo de solvência, e esse vai falar do planejamento orçamentário e financeiro para o segundo semestre, perguntar a vocês se você já fez esse planejamento orçamentário. Se você ainda não fez e você está tendo alguma dúvida sobre as projeções, por exemplo, eu não consigo admitir associados a uma taxa que eu esperava, ou seja, ter crescimento de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20%. Aí eu acho que esse é um assunto para o Gustavo Becker, nosso aqui da Digo, que pode sentar contigo e trazer. Mas agora, se você está tendo isso e o seu descontrole econômico está sendo observado, e você precisa trazer grau de solvência, você precisa se readequar. Estou admitindo, mas não estou conseguindo pagar as contas, estou crescendo, mas está totalmente descasado o meu fluxo de caixa. Aí eu estou aqui disponível para você. Podemos fazer aqui pelo Instagram, você chamar aqui no direct, deixar uma pergunta aqui, nós vamos responder, nós vamos trazer um novo conteúdo, se isso for agregar para as outras pessoas, mas não deixe de trabalhar de forma planejada. Não deixe de olhar para o horizonte de dezembro de 2020 e falar assim, ó, eu quero ter X mil associados ativos e adimplentes, consumindo os serviços para veículo de passeio, motocicleta, em caminhão, qual seja a categoria, e assim, auferindo determinados níveis de receita, se o meu comportamento de fluxo de caixa permanecer da mesma forma, eu vou atingir tais resultados. É como se você guiasse seu veículo olhando para o para-brisa e não para o retrovisor. Quando a gente começa um processo consultivo dentro de uma multa, a gente percebe muitas pessoas olhando para o retrovisor, pegando um endividamento passado e fazendo um malabarismo ali para poder liquidá-los na data presente e projetar o futuro. A gente chama isso de estimativa corrente do fluxo de caixa futuro. Se você tivesse número em mente, para o mês de julho, agosto, setembro, outubro, e é fácil de fazer isso, porque são despesas já conhecidas, o que você vai fazer é quantificar, você vai somar e alocar por data de liquidação. Veja, regime de caixa. Uma coisa simples de fazer. Aí você estabelece a sua estimativa de recebimento. Então, se eu tiver um recebimento de X, Y, Z no mês 1, 2, 3, dado aquela despesa que eu já tenho, qual é a margem que eu vou ter se tudo acontecer dessa forma? Eu estou estrangulado, eu não posso mais me endividar para aquele determinado mês, porque as despesas fixas, em tese, não tem muita variação. As despesas com eventos, sim, essas têm grande variação, só que você pode trabalhar no prazo da negociação, caso o fluxo de caixa esteja apertado. Ou, ao mesmo tempo que se ele estiver folgado, você pode buscar despesas futuras para poder fazer a liquidação, ou deixar como está, e assim começar a construir um fundo especial, uma reserva garantidora dessas operações, que a gente chama de operações mutualistas, e assim liquidando tudo certinho nas suas datas estabelecidas no regulamento. O planejamento financeiro, dentro de uma gestão financeira de uma entidade, nada mais é do que conhecer e prever de antemão, fazer a gestão com previsão desse cenário futuro, alocando da melhor forma os seus recursos. Veja que 2 pilares são bases disso aqui. É você ir por um número de associados a uma certa taxa de crescimento, pilar 1, você está conseguindo fazer isso? Uma mútua, isso é importantíssimo. Lembrando que o princípio da lei dos grandes números, né, a massa cada vez maior estabelece os resultados, te dá a oportunidade de que quanto mais associados
sob uma boa gestão você tem, melhor é e mais previsível é esse resultado. E o segundo pilar é de você trabalhar muito organizado, você buscar organização dentro da sua entidade como um dos pilares básicos. Por exemplo, se o centro de custo e eventos, né, na indenização, no ressarcimento integral, no ressarcimento parcial de colisão, ele consome cerca de 50% a 60% de toda a sua receita, aonde tem intervenção humana, que é na regulação das colisões, se você faz um trabalho mais justo, mais adequado, administrativamente mais correto, você consegue reduzir isso. Se no roubo e furto você consegue mitigar com rastreamento, fazendo uma avaliação de qual seria a melhor forma de estabelecer um plano de rastreamento para os seus associados, o que seria esse plano? Vou rastrear a partir de quantos mil e em qual região? Se você tem capilaridade nacional, tem regiões que um valor mais baixo precisa ser rastreado, de 10 a 20, 20 a 30. Determinadas regiões onde o roubo e furto é menor, o grau de sinistralidade nessa categoria ele é menor, aí sim você pode rastrear de 50, 60, 60, 70, você tem que fazer uma avaliação, uma distinção, para gastar administrativamente o mínimo, que seria rastrear o que de fato é necessário, e ter os melhores resultados, que quando roubado, um alto índice de recuperação. Quando você trabalha essas prerrogativas dentro de uma ótica projetada, mas eu já estou falando para frente, não para trás. Não é olhar no retrovisor, entrar para para-brisa. Julho, agosto, setembro, outubro, qual é o valor que você tem de ressarcimento integral para julho, para agosto, para setembro? Qual é a estimativa dos fechamentos que você vai ter com seus prestadores de oficina para julgar nesse montante de julho, de agosto, setembro? Joga a despesa administrativa, que essa é fixa, repete do mês anterior, se quiser carregar um pouquinho por segurança. Custo de aquisição, que seria o vitalício, o residual, cada um descreve da melhor maneira que achar, coloca ali também e compara com a sua receita. Veja como é fácil trabalhar com isso projetado e assim controlar as melhores formas de ter um endividamento com capacidade de liquidação, sem estrangular, assumindo compromisso, você ter a ciência se você vai ter ou não aquele recurso naquele momento. Então, planejamento orçamentário, segundo semestre de 2021, é nosso terceiro vídeo da maratona desse módulo financeiro que a gente está trazendo para vocês de forma gratuita, para que todos nós avancemos em consciência financeira, em gestão econômica da mútua, sem adentrar muito no campo da aleatoriedade, que essa nós vamos fazer vídeos específicos já no módulo atuarial. Aí nós vamos entender a lei dos grandes números mais profundamente, como já estudamos aqui também, está no FIDS, está disponível. Vamos entender as distribuições de probabilidade, os valores médios para associado, para terceiro, por que distinguir os dois, né? Mas voltando para as finanças, que é nosso momento aqui agora, planejamento orçamentário segundo semestre de 2021. Trabalhe isso. Determine quantos associados ativos e inadimplentes você espera em dezembro de 2021 e o que você está fazendo para que isso aconteça. É esperado um aquecimento. Se você hoje não fez uma avaliação, eu chamo para reflexão na data de hoje, 14/6/2021. Olha essa primeira quinzena do junho, né? 1 a 15, né? E compara com 1 a 15 de maio. É esperado que você já tenha uma retomada nas taxas de crescimento. Talvez em maio você teve uma redução de número de ativos. Então você virou 30 de abril com um determinado número e olhou ele dia 15 de maio. Pode ser que ele seja inferior ao de 30 de abril. Agora você fechou 31 de maio com um determinado número de associados ativos. Olha para ele 15 de junho. Observe essas duas janelas. É esperada a retomada econômica. Não na maneira extraordinária como foi de outubro a dezembro do ano passado. Né? O governo ajudou, né? Deu boas remunerações ali para a população nas suas diversas camadas terem recursos que naquele primeiro momento da pandemia seguraram e depois gastaram, fizeram com que até a inflação chegasse a 30%, nosso GPM chegando a 30%. Isso se dá pelo fato da demanda estar superior à oferta, aí descontrola os mecanismos econômicos e assim a inflação como correção disso sobe, né? Ou seja, quanto muita gente vai comprar um determinado produto e esse produto já não mais tem oferta abundante, corrige-se o preço sobe, GPM 30%. Agora a gente espera que até novembro aconteça uma estabilização. Um outro exemplo base, dentro da proteção, os valores fixos dos veículos.
Teve veículo valorizando 20%, 25%. Por quê? Você não tem novos veículos emplacados e o mercado quer consumir. Então o mercado de seminovos começa a ficar agitado, passa a ser a solução e as FIPs começam a subir 10%, 20%, 25%. Se você ainda não fez um teste de atualização da FIP do seu formulário de ativos, essa base de ativos, faça isso. Aí você vai entender. Isso é um descasamento econômico, ou seja, você está inflacionando as coisas porque não está tendo como ofertar, caminhando junto com a demanda. E isso está ligado ao seu planejamento financeiro, porque agora, se você não corrige o valor da sua mensalidade, você indeniza um veículo superior àquilo que você cobrou. Me dê um exemplo. O associado entrou ativo e adimplente na sua base em janeiro de 2021 e tinha lá uma mensalidade de R$130 para um carro de 20 a 30, ok? Esse mesmo carro, que valendo em torno de 29, reavaliado o valor FIP dele agora em junho, possivelmente transcendeu a casa dos 30. E aí você continuou cobrando R$130 da mensalidade, quando na realidade deveria ter cobrado um pouco a mais, tendo que ressarci-lo, no caso de indenização integral, no valor FIP. Isso gera um descasamento econômico, isso gera um descasamento financeiro dentro da projeção do fluxo de caixa. Só que não dá para fazer uma análise isolada de um caso e ter a visão da base inteira. É interessante você fazer um exercício, fica aqui uma dica legal. Tira o seu relatório de ativos, compara a FIP de janeiro a junho, vê o tamanho da valoração. Lembrando que essa FIP vai corrigir, a gente acredita que ela vai corrigir para baixo, ajustando-se o valor correto de mercado, à medida que a oferta de veículos no mercado, de novos veículos, na praça, comece a se acertar e vir taxas como anteriormente eram vistas, eram enxergadas. Lembrando que o mercado brasileiro, nos veículos de passeio, que é o grosso, ele emplaca novos veículos, aí estou falando particular e comercial, de passeio, na ordem de 2,6 milhões. Se esse número cai, a FIP dos veículos antigos, ela sobe, como aconteceu agora, nesse ano de 2021. Então, voltando no planejamento financeiro da sua entidade, a gente reforça, se você não fez, faz. Faz pelo menos o número de ativos inicialmente que você espera ter. E se tiver dificuldade, bate um papo aqui com o Gustavo. Se você está crescendo até mais do que você espera, se a sua taxa realmente extrapolou e você não está tendo um resultado, puxa, eu tinha um determinado de itens ativos na minha base e meu resultado era melhor do que agora com um número maior de associados ativos. Então você está tendo um descasamento ali na gestão, refletindo no seu lado econômico da coisa, na mitigação do risco, na boa regulação do evento. Mas como é que a gente enxerga isso? Projetando o fluxo de caixa, entendendo aonde ele se descasou. E aí sim, uma vez enxergando isso, a gente atua operacionalmente para ajudar nessa diligência, nessa auditoria aí de processos e etc. Então, o nosso vídeo de hoje é te convidar e te acreditar fazer o planejamento orçamentário para o final desse segundo semestre de 2021, levando até dezembro de 2021 o seu número de associados ativos e o seu fluxo de caixa. Faça isso, temos certeza que mais organizados e fazendo isso mais continuamente no seu dia a dia, você e seus associados terão ganhos inexpressivos, porque liquidação em dia, ter caixa, conseguir admitir associados cada vez com maiores benefícios dentro da sua atividade, e assim todos têm, no mútuo, um ganho, Então a gente finaliza hoje agradecendo a você, se puder compartilhar, se puder comentar, se puder enviar para alguém, dar essa oportunidade para a gente se engajar, continuamente fazer esses vídeos serem maratonas por módulos, módulo financeiro, módulo atuarial, e vem outros, vem mais por aí. Esses dois já estão prontos, nós vamos trabalhar sobre isso. Agradecendo continuamente a vocês, deixando meu grande abraço e até o próximo vídeo.